83 dias sem parar. Então, Marcelo, hoje eu vi os testemunhos, as mães testemunhando. Está faltando 11 dias para acabar o propósito, e as mães testemunhando a transformação nas casas. Glória a Deus. Através da oração, através de cantar o hino 91. Irmãs que diz que não cantava dentro de casa, sendo transformadas, cantando, salmodiando, louvando. Algumas estão dizendo que esses 83 dias de oração já deu calo no joelho, está orgulhosa de ver que os joelhos já estão com calos. Então, a gente está muito feliz, né, por saber que Deus está trabalhando. E vamos fazer assim, meus amados, participem, entra. Na hora da oração, levante a mãozinha, ora. É muita causa. E vocês sabiam que a gente ora para o próximo e Deus nos abençoa 100 vezes tanto. Foi ontem que Deus deu a palavra na boca do irmão Rinaldo Alara, eu acho. Não, do irmão Cícero, não sei quem leu aqui a palavra que falou a respeito de Jó. Não lembro quem foi. Mas acho que foi o irmão Marcelo Pires semana passada, não foi, irmão Marcelo? Sim. Foi, eu comentei a passagem de Jó. Isso, foi isso mesmo, foi semana passada. Então, nós entendemos que quando Jó orava pelos amigos, eles eram abençoados. E ontem a irmã Ângela disse que aqui também teve a palavra 6 de Jó, foi isso mesmo. Ontem também. Então, nós estamos aqui muito bem alicerçados e cheios do Espírito Santo. E eu convido vocês todos, participem, saibam que Deus está aqui. Meu querido, é contigo a voz, Deus abençoe. Faz a vontade de Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Linais. Paz de Deus para todos aí. Vamos iniciar a reunião. Participem bastante da reunião. Cantem, orem, né? Não esperem só dos irmãos administradores, nem do irmão que está atendendo para orar. Sirvam a Deus com alegria, abram o microfone. Não tem problema se tropeçar numa palavrinha, né? O importante é nós servir a Deus e colocar para fora aquilo que o Senhor está colocando para nós, né? Então, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus de coração e alma, né? Que certamente todos os nossos propósitos, todos os nossos desejos, Deus cumprirá na nossa vida. Aquilo que não tiver no nosso alcance, o Senhor vai fazer para nós. Mas aquilo que tiver no nosso alcance, vamos nos dedicar a fazer, né? Muito poderoso é Deus para fazer as grandes obras e os grandes milagres para nós contemplar, tanto na minha vida como na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Amém. Iniciamos esta reunião familiar no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na comunhão, quem sente, pode chamar o primeiro hino 208, eu estou vendo aqui, a irmã Rosângela pediu. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 208 na comunhão. Vamos abrir para a irmã Luciana, já pediu dela, né? Que aí já fica tudo certo. Irmã Luciana, já pode pedir o seu hino também, minha querida. Paz Deus, irmãos. Paz Deus, irmãos. Amém. Amém. 454, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Cantamos o 208 e depois o 254. 454, tá? Isso.
Glória a Glória a Deus. Deus, santo é o Senhor. Cantemos o hino 454, nessa mesma alegria, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmã Elinai, tem alguém que pediu o hino lá no YouTube? Se tiver, a gente canta o terceiro hino. Vamos cantar então. Oh, glória a Deus. Tem sim, irmão Marcelo. Deus seja louvado por você lembrar dos nossos queridos. Amém. Eu vou pegar o hino deles aqui agora. Glória ao Senhor. Nós temos o hino, tem 2 hinos aqui, a gente canta um e depois a gente canta o outro lá por último, né? Isso. Vai combinar aqui para a oração 69. Que tá 69. Isso. Na mesma alegria, o hino de oração 69.
E tem o 260 que a irmã Rai pediu, mas aí a gente canta para a palavra, né? Coisa linda, meu Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amados irmãos, chegou o momento da santa oração, um momento bastante importante, que nós elevamos a nossa mente ao céu, nos humilhando diante da presença de Deus e com um sinal de muita reverência, nós vamos elevar a nossa mente ao céu e conversar com o nosso Deus. É um momento bastante importante, que é o momento que nós vamos falar com Ele, entregar as nossas necessidades, as nossas causas, apresentar os nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros que estão passando por necessidade. Muitas necessidades têm chegado, né? Muitas por enfermidade, muitas por tribulações, por causas, famílias, até os testemunhados também, nas nossas orações. Aquele a qual o Senhor deve orar, apresenta os nossos irmãos que administram essa linha do amor, porque é uma parte bastante perseguida na terra, porquanto toda árvore que dá fruto, amados irmãos, tendem a levar as pedradas, as perseguições, e tudo que nós fazemos para Deus, o adversário das nossas almas, ele não fica contente, ele quer de alguma forma se intrometer ou interromper aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Mas é através da oração que nós vencemos. Nós, como homens e mulheres de Deus na terra, nós vencemos a guerra de joelhos, orando, buscando de Deus, porque o Senhor, ele é onipotente, não existe alguém maior ou melhor do que Ele, não existe. Então, quando nós buscamos Ele com fé, né, e batemos na porta com sinceridade,
e com humildade na presença de Deus, certamente Ele vai vir no nosso encontro. É como diz aquela passagem das Escrituras que diz assim, que aquele que se humilha será exaltado. Muitos até que se confundem e falam assim, os humilhados serão exaltados, porque alguém foi humilhado, vai ser exaltado. Não, ele fala da nossa forma de se colocar diante de Deus. Amém. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. É essa a parte que toca. Então, vamos nos humilhar diante da presença de Deus e Ele vai ser pronto para atender a nossa oração, né? O Senhor fala que aquele que bate, a porta se abre, né? E como a serva de Deus, irmã Elinai, testificou a respeito da parte de Jó, né? Ainda acho que na semana passada nós conversamos sobre essa parte, que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou cativeiro, acho que é 41 ou 42 de Jó. 42. 42, né? Isso. 42 de Jó. Ele orava pelos seus amigos para que o Senhor tivesse misericórdia deles, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque a sinceridade estava no coração de Jó. Mesmo estando numa condição difícil, Jó ainda achou, né, um espaçozinho no seu coração para entregar diante de Deus os seus amigos. Pedir para que o Senhor abençoasse eles. E a benção, além de abençoar os amigos, abençoou Jó também. Virou o cativeiro dele, né? E quantos de nós que entramos nessa linha hoje que precisam que o Senhor faça uma obra, uma virada de cativeiro, né? E quando nós pedimos com fé diante de Deus, nós começamos a contemplar os milagres. O milagre pode não acontecer na minha vida, mas que alegria de saber que o Senhor operou na vida da irmã, do irmão. E é esse o nosso propósito, é buscar a Deus unidos e reunidos na presença dele, tá bom? Então, aqueles que Deus deve orar, busque a Deus com sinceridade, abra sua voz em oração, levanta sua mãozinha, se você não tiver acesso ao microfone, que nós teremos prazer de abrir o microfone para você fazer a oração. Então, se Deus já está tocando no coração, já seguia por Deus, já pode até levantar a mãozinha se quiser agora. E a nossa irmã Irinai, ela vai passar os pedidos de oração, né, que tem chegado até ela. São muitos os pedidos. Procura gravar o máximo que conseguir para que você possa adotar uma oração e sempre estar orando, sempre estar buscando. Você vai ver que o efeito da tua oração vai fazer obras de milagre no nosso meio e o nome de Deus vai ser glorificado também. Irmã Elinai, por gentileza, os pedidos de oração. Irmão Marcelo, eu sinto de te fazer assim hoje, apresentar os pedidos de orações, todos eles aqui, no geral, né? Enfermidade, causa, tribulação, viagens, portas de emprego, aqueles que estão precisando. A irmã Cidinha pede por ela e pelo papai dela também. E a irmã Eli também pede. Mas eu quero hoje, a gente vai fazer assim. Lá na plataforma do YouTube também tem bastante pedidos de orações, mas a Irmandade, quem for orar, já toma, não dou conta de falar os nomes, irmã Eli, não tem problema. Mas nós vamos apresentar a tia do irmão Marcelo Pires, ela vai começar a quimioterapia, eu acho que é amanhã, né? Ela me mandou mensagem, não consegui ler ainda, é semana que vem. Então, nós vamos apresentar a tia do irmão Marcelo e a família da irmã Maria Malaquias, porque tem dias que nós estamos aqui numa reunião. Então, essas reuniões é para que vocês se sintam amparados. A gente vê aquelas causas que estão mais ardilosas aí, e a necessidade, esse pessoal da terceira idade está passando muita prova. A irmã, não sei qual a idade da tia do irmão Marcelo, mas a irmã Maria Malaquias é uma senhora de idade, a filha dela é casada, é vó, e está lá no vício da bebida, com depressão. Então, você vê que é uma causa tremenda. E a irmã Duda também, mamãe da irmã Rita, que está sempre conosco, passando por uma situação semelhante. Então, eu sinto de fazer esses pedidos de orações. A tia do irmão Marcelo Pires, a irmã Maria Malaquias, a filha da irmã Maria Malaquias, e a irmã Duda, também, para que Deus liberte esses filhos da irmã Duda e da irmã Maria Malaquias. E também a tia do irmão Marcelo Pires tenha êxito aí na quimioterapia dela, seja favorável à saúde dela. É esses os pedidos de hoje, irmão Marcelo. Amém.
Também, irmãos, tem o nosso irmão Bernardo. Não sei se os irmãos lembram, há Lembro. 2 semanas atrás, ele estava participando junto conosco na live e direto do hospital, né? Aí ele conseguiu a cirurgia dele e a cirurgia dele começou de 1 hora da tarde hoje e, segundo os médicos, ia para 7, 8 horas da noite. Hoje, Aí irmão Marcelo? a notícia. Então está sendo hoje, nesse Sim. momento da cirurgia. Então, na hora que nós dobrar o joelho, lembra de apresentar essa necessidade também nas mãos de Deus, que cremos que Deus vai fazer uma obra também. Nós vamos glorificar a Deus juntos também. Aquele a qual o Senhor deve orar também, pede para que do céu o Senhor mande para nós a sua bendita e santa palavra, que essa venha falando com as nossas necessidades e que ela venha munida e revestida dos dons espirituais, para que nós possamos sair depois dessa reunião aqui, sair armados e preparados para as batalhas que nós vamos enfrentar aí na frente. Todos juntos numa só fé e numa só comunhão, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Trabalhando, Pai amado, no sentimento do teu povo, Senhor. Eita, Da voz de glória, oração para a tua igreja, Pai. Oh, Deus querido, Deus santo, Deus justo, santo, 3 vezes santo. Glória a tu és, Deus. Pai. Aleluia. Santo é o Angelanes, irmã, senti de orar, minha amada. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rei da Senhor, glória. nosso Deus e nosso bom Pai, que está no mais alto dos céus, diante da tua bondade e misericórdia, eis nós aqui, Senhor, com os nossos joelhos prostrados ao pó da terra, para te pedir primeiramente, Senhor, perdão pelos nossos pecados, falhas cometidas diante de ti, Senhor da glória. Também, Senhor, queremos te agradecer por esse dia, Pai amado e santo, por cada um, Senhor, que está presente, Senhor, nessa salinha, pelos que estão, Senhor, no YouTube, Pai amado e santo. Abençoa, Pai, o teu servo que colocasse na nossa frente, Senhor da glória. Abençoa ele, Senhor da glória. Reveste ele, Senhor, das tuas armaduras, Senhor. Brinda ele com o teu poder, Pai amado e santo. Rei da Abençoa glória, a família dele, Pai amado e santo. Abençoa a irmã Elinás, Senhor da glória. Também, Senhor, visita teu servo, Senhor, que está naquela sala de cirurgia, Pai amado e santo. Manda teus anjos, Senhor, acampar, Senhor, na beira da cama dele, Pai amado e santo. Passa com a libertação, Senhor, na casa do pai da irmã Elinás, Senhor da glória. Abençoa, Senhor da glória. Passa também, Senhor, nesses jovens, Senhor, que estão com depressão, Senhor da glória. Abençoa, Senhor, se for o tempo, Senhor da glória, liberta, Senhor, e o teu nome será glorificado, Deus amado. Ó Senhor da glória, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito nas nossas vidas, Deus amado. Manda do céu também, Senhor, a tua palavra, Pai amado e santo. Abençoa, Senhor, cada pedido desse, Senhor, que foi falado nesta noite, Senhor da glória. Abençoa, Deus. Tudo isso, Senhor, que nós te pedimos, Pai, não é nada em nosso nome, mas é em nome e honra do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele qual é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nossa, querida. Coisa linda, meu anjo. Pode orar. Aleluia, Senhor. É só abrir o microfone. Glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor amado. Eterno Deus, bondoso Deus e Pai nosso que estás no céu, eis nós aqui, Senhor eterno, com os nossos joelhos dobrados diante da tua presença, na noite deste dia, Senhor eterno, agradecendo ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia que mais uma vez se renovou em nós, Senhor. Estamos aqui nessa reunião, Senhor, aberta no nome do teu Filho Jesus Cristo, nos cantares de hino, o Senhor já tem nos alegrado, já tem falado conosco, Senhor, e o Senhor já se faz presente, a oração que tu já deste à tua serva, Senhor, já subiu ao trono da tua glória, Pai bendito. Rei da glória, Rei da paz. Aqui, Senhor, com os nossos joelhos dobrados diante de ti, Senhor, porque a nossa necessidade é muito grande, Senhor, tanto pedido de oração, Senhor, nas enfermidades, nas causas, Pai, causas impossíveis, Senhor, causas que não tem mais jeito. Para o Senhor não existe nada impossível, Senhor, o Senhor tudo pode operar no nosso meio, Senhor, os desempregados,
portas de emprego o Senhor pode abrir para o teu povo não mendigar o pão, Senhor eterno, aleluia. Aleluia, esses nomes citados, Senhor eterno e justo, esse teu servo, Senhor, que está na cirurgia, Senhor eterno, seja a tua mão ali, seja o Senhor ali presente, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, aleluia, o Senhor fala que o Senhor está em todas as partes, por certo, Senhor, o Senhor está ali também, Senhor, que essa cirurgia, Senhor, seja uma cirurgia de sucesso, Pai, que o seu nome vai ser glorificado, Pai. Toma o teu servo, Senhor, que o Senhor tem preparado nesta noite de estar diante de nós, Senhor. Em tudo seja com o teu servo, nas suas dificuldades, naquilo que ele espera receber das tuas mãos, sua família, Senhor. Seja com todos por caridade. Ai, Senhor eterno, tanta luta aí nessa linha, Senhor, tanta responsabilidade, Senhor. Ajuda a tua serva, Senhor, assim seja com o seu pai também, Senhor eterno, dá esta vitória para a tua serva, Senhor, que ela venha glorificar o teu nome, o seu pai, sua mãe, sua família, seus filhos, Senhor, todos os teus servos, Pai eterno, que atendem nessa linha, Senhor, os testemunhados, os que estão aí no YouTube, os que estão aqui no Zoom, Senhor, a necessidade é muito grande, Senhor, o nosso país, Senhor, seja com o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus. Em tudo, abençoa pelo amor do teu nome. Não nos deixa, Senhor eterno, perder o direito, Senhor, de podermos estar diante da tua presença, que nós venhamos a poder continuar te louvando, te engrandecendo, Senhor, com liberdade, Pai, porque a nossa alegria, Senhor, é estar diante da tua presença. Somos tão pequenos, Pai, falhos, cheios de erro. Perdoa nós por caridade. Nesta noite, Senhor, envia para nós, Senhor, o que nós necessitamos, Pai, para melhor te honrar, para melhor te servir. Nos ajuda a compreender melhor a tua vontade na nossa vida, os caminhos que nós temos que percorrer. Nos dá inteligência, nos dá sabedoria, humildade, Senhor, que sejamos, Senhor, obedientes à tua palavra, Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor eterno, diante de nós, Senhor, guarda a nossa alma, corta os laços, os embaraços na nossa frente, Senhor, guarda as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, netos, enfim, Senhor, nos guarda na tua presença, Senhor eterno, somos necessitados de ti, e nesta comunhão santa, Senhor, nós te imploramos, Senhor, envia do alto a tua palavra, Senhor, e fala com a nossa alma, estamos aqui, Senhor, sedentos, Pai, famintos da tua palavra, venha ao nosso encontro por caridade, por tudo, Senhor, seja nas demais orações, Senhor, por tudo os demais hinos e agradecendo a ti por tudo, no nome do Senhor Jesus, que é bendito e vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso grande e eterno Pai, que estás no céu, nesse momento, Deus amado, justo e santo, em continuação, oração, que o Senhor já desce para teus filhos e filhas, Senhor, de joelhos curvados, Pai, na tua presença, Senhor. Quero te pedir perdão, Pai amado, pelas minhas inúmeras falhas, fraquezas, cometidas na tua presença, Senhor. Queira ser pensamento, Senhor, por obra, Senhor, atitude, Senhor, até mesmo, Senhor, um olhar, Senhor, pecaminoso, Pai, porque estamos no tabernáculo de carne, Senhor, sujeito a tantas, Pai amado. E também, Senhor, nesse momento, quero te liberar perdão, Pai, para aqueles que têm me magoado, têm me ofendido por palavras, pensamentos, obras, Senhor, quero liberar, Senhor, e permanecer, Pai amado, amado, de acordo contigo, Senhor amado, em santidade e retidão, me consagrando cada dia mais, Senhor, Eita glória. e servir, Pai bondoso, nesta baixa terra, Senhor,
que quantas atribulações, quantas aflições, quantas perseguições, Senhor amado, quantas afrontas, Pai. Ó Rei da Glória, quantos leões nós temos, Senhor amado, derrubado, Pai amado, para continuar, Senhor amado, sobrevivendo, caminhando, trilhando o teu caminho na face dessa terra, Senhor. Embora sabemos, Pai amado, que por força nossa não é sim pela tua, Pai amado. Nesse momento, Pai bendito, Pai santo, quero apresentar os pedidos de oração que foram mencionados, também os que não foram, Pai, os que tua filha mencionou. Também nessa noite eu me apresento diante de ti, Senhor. Quero te pedir, Pai, venha ao meu encontro, me liberta, Senhor, dessa enfermidade que tem me rondado, Senhor. Do meu papai também, Pai querido. Oh, bendito Deus. Santo Deus, aleluia. Amado, Rei da glória. encontro neste momento, Senhor. Solta minha voz, Pai querido. Aleluia. Amém, Rei Senhor. da Liberta a tua glória, serva, santo Senhor. Senhor. Nós cremos, Pai. Aleluia. Bendito Jesus, Deus. Glória a Deus. é o teu nome, Pai querido. Quero apresentar, Senhor, em tuas santas e potentes mãos, Senhor, o teu servo que o Senhor preparou para estar Aleluia. essa noite, Pai amado, distribuindo para nós o teu pão celestial, Pai, Rei da glória. Rei para da... fortalecer a nossa alma diante de ti, nesse peregrinar, nessa Bendito face Deus. da terra, Senhor. Senhor Deus, nosso grande e eterno Pai, quero apresentar, ó Deus, todos aqueles que aqui se encontram, Pai, de joelhos curvados diante de Ti, Pai amado. Aqueles também, Senhor, que não estão com os joelhos, mas sim com a alma dobrada, seja no YouTube, nessa linha do Zoom, Pai amado, quero abençoar todos. Quero entrar, Senhor amado, nos confins desse mundo, Senhor, onde necessita, Senhor, chegar esse pão fresquinho nessa noite, Senhor, para dar um Amém, Senhor. alimento de alma, Senhor, para que tenha os pequenininhos, Senhor. Glória a Deus. Porque muito, Senhor, está cansado, fadigado na carne, Pai, mas a alma, Senhor amado, faminta, Pai. Aleluia, Exatamente, Senhor. por ouvir a tua palavra, teus ensinamentos, teu conforto, Pai. Sabemos que teu olho está, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, e a Sim, tua mão Senhor. estendida, Pai, nos Glória a livrando, Deus. libertando, Pai amado. Queremos apresentar a minha Rei querida da irmã glória. Nai nesse momento em tuas Sim, santas Senhor. mãos, Senhor. Sei com Glória a ela Deus. nas suas causas, nas suas Sim, Senhor. necessidades, Senhor. Aleluia. Ajuda, Ser Senhor. o ajudador dela em tudo, Pai. No nome de Ser com Jesus. tua filha nos momentos de alegria, Senhor, de aflição, Pai, de Amém. perseguição, ó Deus amado. Mas nós sabemos, Senhor amado, que tu és o socorro presente da tua filha e de todos os seus, Senhor. Amém. Socorre o seu papai, Senhor, por caridade, Deus. E os demais, Senhor, da terceira idade. Anuncia o nome dele, Senhor, para representar todos os anciões e os nossos patriarcas e matriarcas, Senhor amado, Sim, Senhor. das nossas famílias, Senhor. Também quero Rei apresentar da o glória. Pedro, o Arthur e os demais jovens, Senhor. Sim, Esse Senhor. movimento de oração também, Senhor, se adoecem, Senhor, representando todos os demais, Senhor, que é Amém. pedido por oração por cada um, Senhor, porque se nós formos mencionar nome, Senhor amado, é muito, Senhor, e não damos conta, Pai amado. Nós te amamos tanto, Senhor. Todas as crianças que nascem e crescem no meio do teu povo e aquelas que também não nascem no meio do teu povo, quero abençoar grandemente, Senhor. Rei Quero da glória. abençoar as autoridades constituintes, Pai amado, deste país, desse Brasil, desse mundo inteiro, Senhor. Quero abençoar, Senhor amado,
os dirigentes e eminências, Senhor amado, deste mundo, Pai. Sim, Senhor, abençoa. Senhor amado, guiado pelo teu bom Espírito, Guia, Senhor, por caridade. e com a tua vontade, Senhor, venha socorrer, Pai amado, com as necessidades, Senhor amado, que está no poder, Senhor amado, dele, Senhor bondoso. Queira, Senhor, ministrar o coração, a mente, Senhor, dar um planejamento fiel, Senhor, e concordante a Ti, Senhor amado. Sim, Abençoa o mundo inteiro, Pai. Abençoa as enfermidades, Senhor, lançadas neste mundo, Pai. Ó, Senhor, quantas novidades, quantas angústias, quantas... Oh, meu Deus. Apresentamos as famílias enlutadas, Senhor, os desempregados, Senhor amado. Apresentamos todos dessa linha do amor de Cristo Jesus. Apresentamos, Senhor amado, todos os nossos amados irmãos, Senhor, que presidem esses santos. Em nome de Jesus. Guiado pelo teu bom Espírito, Pai amado. Abençoa todo o movimento, todos os eventos dessa linha do amor de Cristo Jesus. Queira colocar, Senhor amado, bom ânimo, sabedoria e um fraternal amor em cada um, Senhor amado, para que possamos continuar unidos, Senhor, fortalecendo o elo de paz e alegria, de santidade, Pai amado. Queira nos dar tempo, Pai amado, de voltar a participar, Senhor. Porque, Senhor amado, muitas das vezes nossas vidas, Senhor, se resume na palavra Eclesiástico 3, Senhor. É tempo de todas as coisas, Senhor. E eu creio, Pai amado, Pai bom, Pai santo, que na vida de cada um pequenininho do Senhor, Rei da glória. Aleluia, é proclamado esse verso das Escrituras. E possamos estar atentos, Senhor amado, na obediência, na retidão, e pedindo e clamando ao Senhor para colocar em nós o coração puro e sincero e um Espírito Santo reto na presença do nosso Deus, para que venha nos guiar, Senhor, para que nós não venhamos vacilar, Senhor, para que nós não venhamos escorregar, Pai amado, e clamamos a Ti, Senhor, segura nós na Tua rocha, ajuda nós, Senhor, caminhar, Senhor, contigo, Pai, dando um bom testemunho, Senhor, sendo luz e água viva, Senhor, na vida daqueles que estão na escuridão, Senhor. Ajuda nós a levar uma palavra de bom ânimo, de carinho, e dizer, aleluia, Jesus, que seguindo em frente, encontramos Jesus Cristo, que nos leva a Deus. Aleluia, Jesus, bondoso Deus. Santo Deus. Pai amado, Pai eterno, quero te pedir nesta noite, Senhor, envia a tua santa e fiel palavra. Palavra essa, Senhor amado, que venha, Senhor, falar com a nossa alma, a nossa necessidade, ensinar a nós, Pai amado. Aleluia, Jesus, o que realmente é a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas. Vamos ter sabedoria para entender, Senhor, as suas parábolas, Pai. Mas se assim o Senhor quiser, Pai, rasga o verbo para aqueles que não conseguem entender a parábola. Rasga o verbo e fala claramente, Pai amado, Pai santo e eterno, eis aí teus vasos. Se usas de quem o Senhor as graças, Pai. Se falta alguma coisa, se eu queira completar, Pai, porque o Senhor me dá até aqui encerro essa humilde oração, Pai. Não em meu nome, Senhor, nem merecimento, mas em honra e glória de Jesus Cristo Nazaré, que vive e intercede por nós sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Rei da glória, Rei da paz. Glória ao Senhor. Glória ao Rei da paz. Aleluia. Senhor, nós te amamos. Glória, glória. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és bom. Aleluia, Deus. Nome de Deus seja louvado. Amém. Amém.
Amém. Glória ao Deus vivo. Rei da glória. Bendito Deus. Amados, chegou o momento santo dos testemunhos, onde nós vamos, amados, contar os milagres que o Senhor tem operado na nossa vida. Aquele a qual o Senhor já convidou para contar uma obra para nós, para o acrescento da nossa fé, sirva a Deus com bastante alegria. Estamos nessa liberdade e Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmã Joana, pode testemunhar, minha querida. Glória a Você Deus. se sentir de ficar no microfone aí, para mim não interromper, fica à vontade, tá? Tá. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Está ouvindo a mim? Estamos ouvindo, irmã. Pode. Serve a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. 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 Desta noite, o Senhor me coloca aqui, na presença de toda a querida Irmandade, na presença dele e da querida Irmandade, para agradecer a Deus por essa salinha do amor, no qual, quando a irmã começou essa reunião familiar, eu vi no grupo justificado por Deus, eu falei, Senhor, eu sinto de entrar nessa reunião familiar. Louvado seja Deus. Aí eu liguei para a irmã, quase que eu não conseguia, mas depois eu consegui, porque era muito difícil para falar. Louvado seja Deus, mas eu consegui conversar com ela e eu entrei nessa reunião desde esse tempo. Mas eu sou uma pessoa muito, sou fraca na presença de Deus, mas tenho muito desejo de servir o Senhor. E sempre eu vivo assistindo a reunião, às vezes eu não entro, mas eu vou no YouTube, assisto as santas e gloriosas palavras. E hoje o Senhor me coloca aqui para agradecer a Ele por tudo isso, por essa irmã, louvado seja Deus, que foi uma maravilha para nós, glória ao Cordeiro de Deus, porque se não fosse isso, nem consegui congregar, eu não conseguia, porque eu já estou com minha idade um pouco avançada, e às vezes nem todo momento eu posso ir, como agora já tem os cultos presencial, eu não posso. Como teve a pandemia, sempre eu congregava sempre aqui. Louvado seja Deus. Agora, de vez em quando, às vezes eu não, às vezes a minha saúde não é muito boa, mas louvado seja Deus, se Deus permite assim, eu sempre pedi ao Senhor, sempre perguntava a ele só falava para mim assim, que a graça dele, a minha graça te basta. Então, eu ficava contente. Eu falava, certamente, é uma prova que eu tenho que passar, então o Senhor está comigo nesta prova. Como eu tenho passado muitas provações aqui na minha casa também, aí, louvado seja Deus, eu tenho feito pedido de oração nessa salinha, só que eu não sou irmandade de, às vezes, todo dia pedir a oração. Eu peço, às vezes, uma vez, aí fico confiado naquele pedido que eu fiz, e quando a irmã anuncia que todos os pedidos, eu sei que o meu está incluído também. Como eu estava com minha filha aqui, irmandade, numa situação difícil, ela trabalhando, aleluia, e deu uma ansiedade, uma depressão muito forte nela. Ela ficou uns 2 anos tratando com a psicóloga, bendito teu nome, mas não deu resultado nenhum, mas eu fiz pedido também aqui nessa salinha. Quando foi, a psicóloga falou que ela tinha que parar de trabalhar, ela parou de trabalhar, mas ela não aguentou ficar sem trabalhar, saiu a inscrição do Estado, ela fez a inscrição, passou,
e ela estudou a biologia, é professora de biologia, então ela conseguiu. Então agora ela está dando aula, louvado seja Deus. Senhor, Mas uma coisa aconteceu depois dela dando aula, Irmandade, a depressão começou novamente. Aí foi mais forte, querida Irmandade, porque eu fiquei muito preocupada, eu chorava muito à noite e buscava o Senhor e pedi ao Senhor para ter misericórdia dela, que ela não podia ficar dentro daquele quarto trancada, ela só saía no horário dela ir trabalhar. Deus permitiu também que ela tirasse a carteira de habilitação, que ela estava sem conseguir. Por 2 vezes ela perdeu, mas eu pedi oração também aqui. Depois, a 3ª vez, ela passou. Agora, ela já está dirigindo também, louvado seja Deus. Mas uma coisa, ela se prendeu dentro do quarto, queridos irmãos. Eu falei, agora não tem jeito, não. Agora é oração mesmo. E o Senhor é 91 de salvo na minha vida para fazer essa libertação dentro de casa, porque senão eu não vou aguentar, não vou dar conta de ver essa situação com a minha filha. E ali, querida Irmandade, eu ficava sem querer falar nada e preocupada, ela com aquela porta fechada, e eu sempre preocupada com ela. Bendito Deus, ela ficou 1 semana nessa forma, bendito Deus. Aí eu já estava, Irmandade, tão fraca, porque eu sou fraca e fiquei mais. Eu ia ajoelhava para orar, já não tinha mais palavra para falar com Deus. Aí eu orava o Pai Nosso e falava, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Aí teve um dia que eu fiquei tão assim, ansiosa, aflita, e falei assim, eu vou fazer uma ligação para a irmã Elinai, eu vou saudar ela com a paz de Deus. Às vezes, aleluia, nós temos uma conversa, aí eu fui, saudei ela com a paz de Deus, aí ela esteve conversando comigo, e eu falando com ela perguntou como que estava, assim, eu falei, tá tudo bem, mas... Aí eu não sei se eu falei para ela, se eu não falei, que a minha mente não está boa, mas essa situação dessa menina ficou tão difícil, que eu falei, Senhor, se tu não mandar os anjos aqui na minha casa, eu não vou dar conta não, Senhor. Aí eu recebi uma ligação de uma irmã, de uma serva de Deus, que ia em um grupo de irmãos fazer uma tocata aqui em casa, louvado seja Deus. Bendito o nome santo do Senhor. E aí, querida Irmandade, esses irmãos vieram aqui e fizeram essa tocata. Meu esposo também está enfermo em cima de uma cama, porque ele sofreu 2 derrames e um AVC. E aí a situação se tornou mais difícil. Mas esses irmãos chegou, Deus nos visitou grandemente. Louvado seja Deus. Aí quando foi no outro dia, querida Irmandade, foi uma bênção de Deus na minha vida. Minha filha saiu de dentro daquele quarto, alegre, conversando, e até hoje, louvado seja Deus, já senta conosco, conversa. Então, eu vi que foi o poder de Deus e as orações, porque eu sei que a irmã sempre ora por todos nós, porque ela diz que inclui todos nós nas orações aí, e eu confio. Quando eu vejo ela falar isso, vamos juntar todos os pedidos, eu sempre no YouTube também, eu sempre creio muito. Eu fiz aquele pedido, então eu acredito e fico esperando, louvado seja Deus. E alcancei a misericórdia, e eu não podia ficar sem não levantar para agradecer a Deus, não, porque, Deus do céu, foi uma coisa muito maravilhosa. E minha filha também ficou desempregada e ficou muito... com aquela ansiedade terrível, só chorando, e aquela depressão, parece que queria vir também, e queria tirar a sua vida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, que prova mais dura e difícil, e ela ia nas designações, e não conseguia, quando chegava lá, outros passavam na frente, e ela via que estava errado aquilo, e não falava nada, e continuava, e quando foi agora, queridos irmãos, nessa semana, louvado seja Deus, Deus fez um milagre, fez uma obra, porque ela saiu
ela foi no lugar que era para ela ser, aquela mulher que pegou aquela vaga, falou para ela que ia desistir, que não dava conta, e aí ela foi, quando ela chegou lá, já tinha outro na frente, e quando ela viu, quando ela saiu, eu só falei assim, ó Senhor, ela já foi em muitas, e não falou nada com ninguém. Então, não falou nada com as pessoas. Mas hoje, eu quero pedir a ti uma coisa. Eu quero, como tu deu sabedoria para Salomão, Salomão não te pediu riqueza, nada, só pediu a ti sabedoria. Tu vai dar a ela sabedoria para ela saber entrar e sair no meio do povo. E ela foi, quando ela chegou ali, querida Irmandade, a Irmandade perdoa que eu estou tomando muito tempo, mas eu tenho que falar. Glória a Deus, aleluia. Ali, quando ela chegou ali, bendito o nome santo do Senhor, já tinha outro que estava na frente. Ela disse que quando ela viu aquilo, ela disse que olhou, pegou aqueles papéis que ele foi dar para a secretária lá, ela viu que ela falou assim, não, esse papel aqui, esse documento aqui está rasurado e não pode passar. Aí ela abriu a boca e falou, ela falou assim, eu nunca abri minha boca para falar nada, eu já passei por muitas coisas erradas aqui, nem denunciei nada, mas hoje eu vou falar para vocês que isso aqui está errado. Aí chamaram todo mundo lá e viram que estava errado. Aí, quando foi ontem, louvado seja Deus, ela começou a trabalhar. Aleluia, como professora daqueles alunos de 4 anos, bendito o nome santo do Senhor, porque ela está numa situação das mais difíceis, e eu muito preocupada com ela, sabe, irmão, que a mãe preocupa demais com o filho. Então, por isso eu estou aqui agradecendo a Deus, que eu sei que é o poder de Deus, o poder das orações dos santos de Deus, aleluia, que nos ajuda, e Deus para tudo, sempre eu falava com ela, minha filha, para tudo tem um tempo, porque está escrito na palavra de Deus que tem um tempo para todas as coisas. Vamos ter paciência e esperar que o Senhor vai aparecer. Na hora certa ele aparece, e ele apareceu. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por isso, Irmandade, e agradeço a Deus por eu estar nessa salinha, mas rogo da Irmandade que oreis a Deus por nós aqui, por meu esposo, que está enfermo, ele ficou muito contente, a Irmandade ficou muito satisfeita com ele, levou ele, pegou ele na cadeira de roda, aleluia, pôs em cima de um carro e levou para a igreja, no dia da busca, no dia de sábado, foi uma bênção muito gloriosa, ele ficou muito contente, e ele está naquela ansiedade, querendo caminhar, ele caminha um pouquinho, mas é muito ansioso, bendito o nome do Santo Senhor, para andar. Eu rogo da Irmandade, ora a Deus por nós, aqui em Arinos, que nós temos necessidade. Eu sou uma mulher, aleluia, muito presa aqui em casa, louvado seja Deus, e preciso de sair. Eu sei que eu preciso, porque o meu dom não é esse de ficar parada. O meu dom é de toda a vida, quando Deus me chamou na graça, foi de fazer a vontade dele. Eu trabalho num salãozinho de costura ali, louvado seja Deus, na segunda-feira, começo 1h, termino 5h, aí quando eu dou conta de ir, eu vou. Eu também conto uma libertação, não sei se eu já contei nessa sala, mas Deus fez uma libertação para mim dentro dessa salinha, aleluia, ali naquela salinha de costura, bendito Deus. Eu estava com um nódulo no pescoço, aí fiz os exames, eles disseram que eu estava com 3 nódulos. Ali também eu pedi só a Deus para mim não preocupar, porque essas enfermidades, se a gente preocupar com elas acabam com a gente. E eu esqueci daquilo e só pedi às irmãs para orar a Deus para mim nessa parte. E nós fizemos uma oração, Deus visitou grandemente as irmãs. Quando eu levantei da oração, a minha boca estava cheia de sangue, louvado seja Deus. Isso é obra para quem crê, sabe, Irmandade? Porque eu vou contar, aleluia. Porque aí, quando, Irmandade, eu cheguei em casa, o meu pescoço não tinha caroço nenhum mais, louvado seja Deus. E Deus fez essa maravilha. Glória a Deus, eu fui no especialista e ele falou assim, que médico doido é esse que mandou você vir para aqui? Você não tem nada disso, você pode até fazer exame de ser enfermeiro, mas nada constou aqui, aleluia, que você está com esse problema, louvado seja Deus. Mas agora eu rogo da oração à Irmandade, porque eu estou com uma filha, ela está com um caroço desse, eu falei, minha filha, vamos crer em Deus, que Deus tem poder, se você tiver fé, Deus faz obra, Deus faz milagre. Ele já fez em mim, nem só esse, mas outros, até
uma úlcera que estava no meu estômago, o Senhor me libertou dentro da igreja. Louvado seja Deus. Para a honra e glória de Deus. E eu conto porque as minhas libertações têm sido Deus que tem feito, porque condições nenhuma eu tenho de fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Rei da glória, Senhor. Ô, irmandade, me perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Tomei muito tempo nessa noite. Aleluia. Porque tem os outros servos de Deus que têm que agradecer, mas eu tenho muitas bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Há 33 anos que eu sirvo o Senhor nessa graça gloriosa, louvado seja Deus. Já estou com 71 anos de idade, aleluia, 72 anos de idade, louvado seja Deus. Mas estou confiada no Senhor, que o Senhor vai aparecer na minha vida. Estou com problema nas vistas também, 2 cataratas e 2 hiperteris nos olhos, não estou conseguindo ler também, louvado seja Deus, mas eu estou de pé na presença do meu Deus e confiada e querendo sempre que Ele possa fazer as libertações na minha vida, aleluia, e me ajudar. Só que eu peço a Deus é para Ele me abençoar e para Ele me dar sabedoria e entendimento. Não peço Ele coisas materiais, só espirituais, para que Ele possa me abençoar e abençoar a minha casa também. Aleluia. Que eu, daqui, irmandade, eu não deixo de orar para toda a irmandade também dessa live, não. Então, eu agradeço a Deus por toda a irmandade dessa live que ora a Deus, por nós, por esses irmãos nesses atendimentos, que louvado seja Deus, como Deus tem usado desses irmãos. E que Deus possa abençoar eles mais e mais. Louvado seja Deus. Que quantas libertações, quantas palavras de libertação têm saído da boca desses servos de Deus. E que Deus continue abençoando eles e toda a casa deles, todas as famílias deles, todos esses irmãos. E a irmã Elinai também, que Deus abençoe ela, aleluia, e toda a sua família, e toda essa irmandade que trabalha aí com ela. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Perdão, irmandade. Aleluia. Irmã Leonídia, pode abrir seu som e servir a Deus. Aleluia, Senhor. Rei da glória. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus nessa noite, por quanto Ele tem me chamado nessa graça, tem me dado força de servir a Ele até esse presente momento. Eu quero agradecer a Deus por quanto esses dias, se eu não me engano, tem uns de 3, uns 4 dias, que a irmã Roseli viajou e aí veio passar muito mal na viagem, então eu pedi oração, pedi que a irmã Elinai orasse comigo, né, intercedesse a Deus pela saúde dela, por ela, né, que eu ia estar glorificando a Deus, se Deus assim fizesse uma obra na vida dela. Eu vou agradecer a Deus por quanto Deus tem usado-se da serva dele e tem colocado a irmã Roseli em liberdade da enfermidade. No outro dia, já liguei para ela, ela estava bem melhor, já tinha levantado, já estava cuidando dos seus afazeres. Então, é motivo de eu estar glorificando a Deus. Ontem também estive falando com ela, ela está boa mesmo, por completo. Deus fez a obra de libertação. Eu quero agradecer a Deus por quanto também hoje saindo de Mineiros na Paranaíba, eu agradeço a Deus por quanto Deus me guardou, pelos livramentos que Ele fez e por quanto também eu quero agradecer a Deus por quanto sempre que venho aqui em Paranaíba tem uma família que é a minha família que Deus me deu na terra. No momento das minhas maiores dificuldades foi as pessoas que me amparou. Então, elas são como da minha família, essa família que tem sempre me recebido, me acolhido com carinho. Eu não tenho palavra, não tenho nada para recompensar elas, mas eu tenho certeza que Deus dos céus tem. Eu peço de voz, eu agradeço a Deus de todo o meu coração por essa família existirem na terra. Peço de vós que ore a Deus, porque tem uma delas que é nossa irmã na fé, é a irmã valente, valorosa, minha irmã de visita, também seu esposo é de ministério. Então, eu agradeço a Deus de todo o meu coração, pedindo de vós, ora a Deus por eles, para que Deus venha também completar a obra dele, na vida deles também,
possa arrebanhar, converter, chamar na graça os demais que ainda têm, sem ser batizado. Eu agradeço a Deus, pagando todos os meus votos, e peço de vós, continue orando por mim, esposo, filho. Eu tenho também uma criança que, desde de pequenininha, acho que 2, 3 mesinhos, a Anne Gabriele, que eu conheço, ela já está grandinha, eu agradeço a Deus por essa criança também. Nas minhas dificuldades, muitas das vezes sentava junto comigo, onde eu sentia confortada através dessa criança, que Deus colocava até palavra na boca dessa criança. Então, tive também glorificando a Deus. Ora a Deus por essa família. A irmã Maria, a Naí, a Nadir, essa irmã que é batizada, Ana Alcírio, seu esposo se chama Francisco. Glória a Deus por ele, por todos nós. Quando eu for orar, não vou esquecer de nenhum de vós. Grata a Deus por tudo, sem ter palavra, o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmã Antônia, pode abrir seu microfone e servir a Deus. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. É muito na presença de Deus e da querida Irmandade, para ser grata a Deus pelas obras, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus essa noite, eu quero agradecer as orações das Irmandades também. Na época eu falei esse caso para a irmã Eliná, eu sei que ela me ajudou muito também em oração. Eu agradeço a Deus, Irmandade, pela obra que o Senhor fez na vida da minha sobrinha, uma obra maravilhosa. Porquanto, Irmandade, o ano passado, acho que, salvo engano, em maio, o esposo da minha irmã, ele resolveu achar outra família e abandonou ela, minha irmã, e ali quem descobriu tudo foi a minha sobrinha estava com 17 anos, e ali foi muito doloroso para ela, Irmandade, mas, na verdade, ela já vinha sofrendo há muito tempo, porquanto ela sempre descobria as traições do pai dela com a mãe dela no telefone, e desde ela, com 6 anos, a gente ficou sabendo já depois, que desde com 6 anos ela começou a descobrir as traições do pai, e foi crescendo uma menina, assim, revoltada um pouco, né? Mas o Senhor, ela ia sempre para os cultos de jovem, minha mãe levava, depois o Senhor chamou minha irmã na graça, tem 7 anos que o Senhor chamou a minha irmã, e assim ela ficou congregando, mas ela tinha assim aquela revolta, mas a gente não sabia por quê. E aí, quando foi o ano passado, foi uma traição muito grande, e ela resolveu contar para minha irmã, ela não entende muito do telefone, ela não dá muita atenção para telefone, WhatsApp, essas coisas, e a minha sobrinha acabou descobrindo, mas ela viu que assim que não podia mais segurar aquilo, ela falou para a mãe dela, e ali, Irmandade, foi assim uma tristeza para ela, né, para minha irmã, para a minha sobrinha, mas ali eu rendo graças a Deus por quanto o Senhor segurou a minha irmã, e ele foi embora, já está até casado, né, novamente, mas aí a minha sobrinha, Irmandade, ela estava assim ela estava estudando a música, ela está estudando, e ela aí, com esse desânimo, ela chegou a parar, ela não estava mais querendo ir para os cultos de jovem, e muito desanimada mesmo, mas eu orei tanto ao Senhor, eu pedi tanto ao Senhor que o Senhor viesse ao encontro dela, não deixasse ela sair dessa graça, ela cair, né? Eu agradeço a Deus, Irmandade, essa noite, com meu coração jubilando de alegria, porquanto em janeiro desse ano, aqui na minha comum, abriu os cultos de jovem, porque ela ia para o culto de jovem em outra comum, né? E na nossa comum aqui, no nosso bairro, não tinha. E esse ano, em janeiro, foi aberto aqui o culto de jovem, e ali, Irmandade, para nossa surpresa, nossa alegria, ela foi levantada como auxiliar de jovem, e foi uma benção, Irmandade, foi uma benção, foi uma arma que o Senhor colocou nela, uma responsabilidade muito grande, foi o que a gente sentiu assim, porque a gente orava e sabia que o Senhor ia fazer uma obra, mas não sabia como. O Senhor mandava na sua palavra. Você não imagina como é que eu vou chegar. E ele chegou, Irmandade, ele botou essa responsabilidade na mão dela, e aí ela não tinha como faltar ao culto de jovem.
ela não tinha, toda semana ela vai, é dia de sábado aqui, e quando foi em maio, em janeiro, Deus colocou essa responsabilidade na mão dela, quando foi em maio, o Senhor chamou ela nas águas, Irmandade. Ela, desde os 13 anos, que minha irmã chamava uma vez, duas, ela não ia, pronto, minha irmã ficava em paz. Chamava, passava uns tempos, chamava, filha, vamos assistir o batismo? Não, mãe, não quero ir, não. Minha irmã também ficava em paz. E chegou um tempo que minha irmã não chamava mais. Aí, agora, assim, teve uma reunião de jovem aqui no interior, aqui próximo, né? E ali ela foi, só ela e minha filha é da idade dela, 1 ano só de diferença, foi elas duas, e o Senhor, Irmandade, tinha marcado o encontro com ela ali. Porquanto não foi a mãe que chamou, não foi minha mãe que chamou, não foi eu que chamei, que janeiro, dezembro do ano passado, eu chamei ela também para ir, porque tinha que ir, ela não quis, também a gente ficou em paz. E ali, Irmandade, Deus chamou ela nas águas. E assim, entrou assim, um pouco de preocupação, porque do jeito que ela estava até querendo as amizades do mundo, né? Mas ali, Irmandade, a gente ficou na comunhão, sabemos que foi Deus que chamou, não foi por pressão de ninguém, de mãe, de tia, de vó, de ninguém, foi o Senhor que chamou. Senhor. Sim, Deus. E essa noite eu estou agradecendo a Deus, Irmandade, porquanto ela vai direto para os cultos, ela estava de um jeito que a Irmandade da noite já estava perguntando, cadê Lívia, gente? Irmã, cadê Lívia, que ela nunca mais veio para a igreja? Aí minha irmã falava assim, uma parte, ela está muito triste, ora a Deus por ela. E agora, Irmandade, graças a Deus, ela vai para os cultos, ela não perde um culto aqui do ofício, o culto de jovem ela também não perde, ela viaja, ela voltou a estudar música, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Glória a Deus, santo Deus. Eu sou grata a Deus por tudo, pelas orações da Irmandade, que eu creio que a Irmandade orou muito, né? Senhor. O Senhor fez a obra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Amém. Eu sou grata a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana, pode abrir o microfone e servir a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Boa noite, porque agora à tarde a gente estava conversando aqui com minha mãe, e ela lembrou de um hino e falou, esse hino nunca foi cantado, nunca mais foi cantado nos cultos presenciais. E a gente falou assim, minha mãe, por que a senhora não pede? E ela falou, quando eu vou pedir, às vezes as pessoas já pediram. E eu fico grata a Deus que ele ouve o desejo do nosso coração, e quando foi hoje no culto à tarde, a irmã Elinai solicitou que no final do culto ela pedisse um hino. Glória a Deus. Porque Deus, às vezes a gente nem sabe por quê, mas Deus conhece o nosso coração. Agradeço a Deus também porquanto nessa noite passada, a casa do vizinho veio a pegar fogo, e aí foi um desespero deles, e graças a Deus eles mesmos apagaram o fogo, não solicitou o bombeiro. O rapaz que mora na casa ainda foi desacordado, né, para o hospital. Eu, nessa noite, dobrei o meu joelho e pedi que Deus guardasse ele, que não fosse nada grave, e ansiosa, né, pela manhã, encontrar um parente para perguntar como é que ele estava, as pessoas que conduziram ele até o hospital, o médico, para ver como é que ele estava, e encontrei o tio dele e falou que ele ainda estava lá. Mas, graças a Deus, eu dou Irmandade, porque não demorou 1 hora, quando eu vi ele já estava na casa da avó, chamando a avó, não acreditei que foi ele, mas nem um fio de cabelo foi queimado. Então, eu vejo que glória a Deus. As nossas orações Deus não ouve, e minha irmã também está aqui, Deus incomodou ela grandemente para orar por ele. Então, assim, a gente vê que as coisas que Deus coloca no nosso coração, a gente tem que fazer, como foi a palavra de hoje. Quando Ele mandar, a gente tem que ir. Eu dou graças a Deus por tudo, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Meu Deus, aleluia. Está encerrada a liberdade dos santos testemunhos. Irmão Marcelo? Oi. Eu quero só agradecer ao irmão pela paciência que o irmão tem,
de deixar a Irmandade testemunhar. Deus abençoe por isso, tá? Isso é muito louvável. Deus Amém. seja louvado pela sua vida. Eu quero mesmo agradecer a Deus por isso, porque isso é muito importante para a Irmandade. É só Amém. isso, meu querido. Amém. Eu estou observando aqui no vídeo a irmã Maria, a irmã Manezinho, a irmã Maria cuidando do irmão Manezinho lá. Eles estão e online junto com nós. Oh, irmã Maria, glória a Deus, guerreira de Jesus Cristo, cuidando do anjo de Deus, nosso irmão Manezinho. Sauda ele aí, irmã Maria. Glória a Deus. Glória Vamos a Deus. cantar o hino 260, que foi o hino pedido lá no YouTube, né? Isso. Meu Deus. 260, com bastante alegria, irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, chegou o momento da Santa Palavra, momento também bastante sublime, momento em que o Senhor vai falar com as nossas almas. Então, aquele a qual o Senhor já revelou, sirva a Deus com alegria. Estamos nessa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, é glória a Deus. A gente Irmão Glauco, serve a Deus com alegria, irmão Glauco. Deus abençoe, meu Marcelo. Estou na comunhão com o irmão. Amém. Tem mais alguém, irmã Elinai, além do irmão Glauco? Só o irmão Marcelo Pires mesmo. Glória a Deus. Amém. Então vamos permanecer nessa comunhão, irmão Glauco. Se Deus revelar, pode levantar a mãozinha aí. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Manifesta a tua glória, Senhor. Entra, Senhor. Faz obra. Amado Criador, aleluia. Poderoso Deus. Leão da tribo de Judá. Deus que não perde batalha, aleluia, teu nome.
Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Oh, Senhor, por caridade. Deus seja louvado, irmão. Amém. 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 A palavra que o Senhor trouxe em frente está no livro aos Filipenses, capítulo 4. Palavra linda essa, meu 4 Deus. aos Filipenses. Bendito Deus. Glória a Jesus. Bendito Deus, tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, 3 vezes santo. Filipenses, capítulo 4. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. Amém. Portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Até aqui, amados irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor. Amados irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos trouxe em frente, amados irmãos, para ser lida aqui nessa linha do amor. Amados irmãos, e como Paulo, naquele tempo, ele falava com o povo de Filipe, amados irmãos, o mesmo Deus, amados irmãos, hoje não é usando Paulo como vaso, amados irmãos, mas é usando um fraco servo, pequeno, errante,
amados irmãos, que por ele não haveria condição nenhuma de vos pregar esta palavra. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos enviou esta linda palavra hoje para ser pregada, amados irmãos, para nos fortalecer, nos renovar o ânimo. Amados irmãos, Paulo, amados irmãos, antes de o Senhor colocar sobre a mente, sobre a cabeça dele, esta sabedoria maravilhosa, espiritual, amados irmãos, Paulo era um homem de uma soberba muito grande, um homem prepotente, amados irmãos, e perseguidor do Evangelho de Cristo. Porque, amados irmãos, ainda não tinha caído no seu coração o entendimento da graça. Paulo era instruído nas coisas da lei, na letra, amados irmãos, e ele mesmo, amados irmãos, conta que ele era instruído na lei, que ele era, amados irmãos, um homem que conhecia a letra, amados irmãos, como ninguém. Mas o mesmo Paulo, amados irmãos, após a conversão, meditando numa perseguição para com o povo de Cristo, o Senhor o encontrou no caminho. E quando o Senhor o encontrou no caminho, veio uma obra de conversão. O Senhor lhe vedou os olhos materiais e começou a abrir os olhos espirituais, amados irmãos. Foi quando Saulo, amados irmãos, passou a se chamar Paulo e tornou-se um apóstolo de Cristo. E através dele, o Senhor entraria em lugares, amados irmãos, que outros discípulos talvez não tivessem essa mesma condição de chegar. Mas o Senhor escalou Paulo, amados irmãos, para esse exército espiritual, esse exército de Cristo, para que o evangelho se expandisse cada vez mais. Cada um, amados irmãos, o Senhor se usou de uma forma. E Paulo escreveu cartas, amados irmãos, pregou o evangelho, amados irmãos, conforme, amados irmãos, lhe era colocado pelo Espírito Santo. Porque o evangelho de Cristo, amados irmãos, contradizia, amados, aliás, ia de encontro à lei a qual ele tinha tanto entendimento e tanta sabedoria, a qual ela era tão aprofundada. Mas a obra de conversão em Paulo foi completa. A obra de conversão nele foi completa, porque chegou a testificar, amados irmãos, não me recordo bem a parte, mas ele testifica que tudo aquela sabedoria dele, todas aquelas coisas que passaram, se tornou como um esterco para ele. E ali, amados irmãos, muitos que não interpretam direito a palavra, podem até julgar que Paulo estava desprezando a lei, desprezando a palavra de Deus do Velho Testamento, mas na verdade não era. Quando Paulo falava sobre o esterco, ele falava sobre preparação de terra. Hoje, nós sabemos que para preparar uma terra, muitas das vezes nós pegamos o esterco, e o esterco serve para adubar a terra, para preparar. E, amados irmãos, certamente que Paulo já direcionava para nós que a lei era uma base de apoio para nos conduzir até a graça. E ali, amados irmãos, o Senhor dava sabedoria, dava entendimento para Paulo, amados irmãos, propagar o evangelho, chegar, amados irmãos, aonde ainda o evangelho não tinha chegado. Paulo, usado por Deus, tomado por Deus, começou a enfrentar as batalhas e as guerras, amados irmãos, e quantos de nós que da mesma forma combatemos, batalhamos, todos os dias é um combate diferente. Muitas das vezes temos que matar, amados irmãos, um leão a cada dia, para que nós possamos ficar firmes na presença de Deus. E bem-aventurado o homem de Deus e a mulher de Deus que permanece firme no Senhor. E a estrutura de Paulo, amados irmãos, glória a Deus. Cada dia que se passava, o Senhor o enchia, o fortalecia, o dava mais entendimento, amados irmãos. E o homem que era soberbo, amados irmãos, começou a descer um pouquinho da sua soberba e começou a se humilhar
e começou, amados irmãos, por amor ao Evangelho de Cristo, sofrer as consequências que tudo aquilo, amados irmãos, o levava. Assim, amados irmãos, como nós também na nossa fé, como nós na nossa caminhada, na nossa jornada, nós passamos por grandes tribulações, por grandes guerras, por grandes angústias, amados irmãos. Mas o importante é nós estar firmado na graça que é Cristo Jesus. O importante é nós não, de forma nenhuma, nós baixar a nossa guarda, baixar a nossa cabeça, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é um alicerce para a nossa estrutura espiritual. E se porventura alguém que está nesta salinha hoje, se está passando por alguma tribulação, por alguma guerra, se regozija no Senhor, se regozija no Senhor, porque bem-aventurado é aquele que é provado na terra. Aquele que é aprovado, ele tende a ser aprovado. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, e Paulo, o Senhor começou a modificar, amados, aquele homem soberbo, aquele homem prepotente, aquele homem arrogante, amados irmãos, começou a transformar ele em um discurso, amados irmãos, ele começou a falar das coisas de Deus, e ele dizia assim: eu não venho ter convosco com sublimidade de palavras, porque eu não quero que a sua fé se apoie na sabedoria humana, mas eu venho guiado pelo Espírito Santo de Deus para propagar para vocês o que é vindo da glória. Porque, amados irmãos, aquilo que é firmado no homem, aquele que é estruturado no homem, amados irmãos, ele vai perecer. Mas aquele que é firmado na graça, aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor que nos chamou para este exército, que nos alistou para esta guerra, ele também confia que só basta o Senhor mandar uma ordem da glória dele, amados irmãos, e tudo acontece na nossa vida. Então, amados irmãos, mulher de Deus e homem de Deus que o Senhor tem enviado nesta salinha hoje, e que você está contemplando esta palavra, você está acompanhando a leitura desta palavra, e na comunhão do céu o Senhor manda te dizer: eu estou estruturando a tua casa, eu estou modelando a tua estatura, e te diz o Senhor, todas as diversidades, todas as coisas que têm acontecido na tua vida, é tudo uma estrutura para que o Senhor possa alicerçar você mais e mais nesta graça. Então, amados irmãos, Marcelo, seu microfone desligou, meu querido. Marcelo, seu microfone desligou. Linda. Olha que profundidade. Isso que Paulo falou, amados irmãos. Eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Glória ao nome santo do Senhor. Ele não almejava grandeza, ele não almejava riqueza. A única coisa que para ele servia era propagar o evangelho, ainda que ele fosse preso, ainda que ele fosse angustiado, ainda que alguém criticasse, não tinha problema. Para ele estava contente com aquilo que Deus preparava. Sabe por quê? Porque ele já estava sendo estruturado pela fé, ele já estava, amados irmãos, alicerçado pela fé. Glória ao nome santo do Senhor. E, amados irmãos, no seguinte versículo: sem estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha que coisa linda, amados irmãos. Bem-aventurado é nós que conseguimos, através, amados irmãos, da instrução da palavra de Deus, atingir essa altivez do espírito a qual Paulo falava, com autoridade, amados irmãos. Ele, amados irmãos, falava que as coisas terrenas, as coisas desta vida, elas são momentâneas. E hoje eu tenho, amanhã talvez eu não tenha, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao nome santo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados irmãos, além de, amados irmãos, ele, no seu coração, ele ter baixado, ele desceu de lá da soberba e se colocou no lugar de humildade, amados irmãos, ele adquiriu, através da humildade, uma força
uma fala, amados irmãos, que ficou conhecida até o dia de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa linda, amados irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é isso, amados irmãos? É quando o crente ele cria um alicerce na terra, e quando ele cria esse alicerce, que ele está, amados irmãos, enraizado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, ele, amados irmãos, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para as dificuldades, ele se coloca a caminho, se coloca, amados irmãos, em pé diante da presença de Deus, porque ele sabe que o Senhor, ele pode tudo na sua vida, que o Senhor, quando ele manda uma ordem da glória de Deus, amados irmãos, a ordem tem que ser cumprida imediato. Então, amados irmãos, se Deus permite que falta alguma coisa hoje, o mesmo Deus que permitiu que faltasse, amados irmãos, é o mesmo Deus da preparação, da providência. E te diz o Senhor por esta palavra: eu estou entrando com a providência na tua vida. Eu sou o Deus de Paulo, Deus, eu acredito, eu sou o Deus de Pedro, eu sou o Deus da salinha do amor, eu Amém. sou o Deus de todas as congregações, eu sou o Deus da tua família, eu sou o Deus da tua filha, do teu filho, eu Amém. sou o Deus do teu esposo, eu sou o Deus da tua esposa, eu sou o Deus que está na tua vida, eu continuo contigo, não importa a circunstância que você está hoje, se materialmente o Senhor, porventura, veio te abater, permitiu que viesse te abater, mas te diz o Senhor é contigo, te alicerça por esta palavra, continua firme, porque o Senhor, amados irmãos, ele está te preparando para uma grande batalha, para uma grande guerra, está te alicerçando, e é necessário que você esteja fortalecido, e te diz o Senhor, receba as armaduras da glória de Deus agora, para que você possa permanecer firme, e que no momento da angústia, em vez de reclamar, em vez de murmurar, seja grato a Deus. Paulo ensinou a ser grato, chega de reclamação. Eu sou grato a Deus porque ele me deu condição de acordar hoje, eu sou grato a Deus porque ele me deu condição de comer um pão hoje, eu sou grato a Deus porque ele abriu uma porta de emprego. O trabalho hoje foi árduo, foi difícil, foi sacrificante, mas bem-aventurado sou eu, porque Deus olhou para mim e abriu uma porta na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. O meu dinheiro, o meu ganho, ele é mínimo. Glória a Deus por isso, porque no mínimo, no pouco, eu vou ser fiel ao meu Deus, porque ele me disse que se eu for fiel no pouco, no muito ele haverá de me colocar. O Senhor vai te colocar num alto retiro e vai cumprir na sua vida a promessa que ele tem te feito. Não temas enfermidade, não temas luta, não temas guerra, o Senhor é contigo nesta jornada. Como eu fui com Paulo, como eu revesti Paulo, como eu preparei Paulo, eu vou preparar você também, Maria, mulher de Deus, homem de Deus da terra, vou te preparar para a grande batalha. Ainda, amados irmãos, existe uma trajetória para nós caminhar, e o Senhor a cada dia ele vai nos preparando, uma porçãozinha, amados irmãos, de prova, amados irmãos, uma porçãozinha de bênção, um milagre aqui, uma obra ali. Tudo isso vai nos estruturando na fé e vai nos aumentando a confiança, e quanto maior é a confiança do crente, maior, amados irmãos, é a fé inabalável colocada dentro do seu coração. Então recebe esta fé inabalável, recebe esta fé, ainda que a tristeza tenha batido na tua porta, mas hoje por esta palavra o Senhor manda uma ordem: tristeza, bate retirada, é tempo de felicidade, é tempo de alegria, porque este povo é o povo do glória, ele glorifica a Deus na prova, ele glorifica a Deus no choro, ele glorifica a Deus na angústia, e é isso que é agradável aos olhos de Deus. Jó, quando foi provado na terra, a luta começou a chegar na casa dele, começou a perder o que era de bom, o que eram os bens, a família, a saúde, foi perdendo tudo, mas não atribuiu a Deus nenhuma dessas percas, pelo contrário, continuou glorificando a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então te diz o Senhor, homem e mulher
de Deus que está na salinha, hoje é dia de alicerçar a tua fé. Fica firme no Senhor. Ele é contigo na tua prova, Ele é contigo na tempestade. Lembra quem estava no barquinho dos discípulos naquele dia em que a tempestade queria levar o barco a pique? Fica em paz. Se a tempestade está grande, o Senhor da glória está no teu barco, e quando Ele está no teu barco, o barco não afunda jamais. Amém, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor tem se agradado de ti na terra, porque as turbulências não tiraram da minha presença. Você continua aí diante de mim, ouvindo a minha palavra, ouvindo os meus conselhos. Continua firme. O Senhor é contigo nesta jornada. Quando te faltar forças para remar no teu barco, o Senhor vai te ajudar, te diz o Senhor. Mas não vai te faltar força. Por quê? Porque aquele que, amados irmãos, está interligado contigo, oh, amados irmãos, a videira verdadeira, Ele manda para suas varas seiva necessária para que ela comece a florescer, para que ela comece a dar fruto, e o nome de Deus vai ser glorificado. O Senhor manda te dizer, amados irmãos, esta enfermidade que te atormenta, esta angústia que te atormenta, esta perseguição espiritual que te atormenta, é tudo um alicerce, uma estrutura para que o Senhor possa te colocar firme e forte diante do teu adversário. Te diz o Senhor, muitas das vezes olhamos para um lado, olhamos para o horizonte, olhamos como Davi olhou naquele salmo, e ele falava assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A resposta já vinha nele, sabe por quê? Porque ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Assim te diz o Senhor por esta palavra: seja tomada pelo Espírito Santo de Deus, seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que tomava Davi, o mesmo Espírito que tomava Paulo, o mesmo Espírito que tomava Pedro, que era um homem que não tinha leitura, não tinha conhecimento nenhum, mas o Senhor dava para ele, amados irmãos, palavras gloriosas, e no discurso, amados irmãos, o Senhor convertia milhares e milhares. Te diz o Senhor: será que Pedro não passou prova? Será que Paulo não passou prova? Será que Davi não passou prova? Assim como você, todos eles passaram prova, mas eles se mantiveram firmes, e como disse a palavra de hoje: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim para o Senhor no teu coração agora. Glória a Deus. Todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Fala na confiança. Fala na confiança. Glória a Deus. Que o Senhor hoje, Ele está abalando as estruturas espirituais hoje. Tem alguma coisa que está te impedindo de me servir? Hoje o Senhor quebra a barreira do inferno. Hoje o Senhor quebra o castelo. Hoje Ele derruba o castelo do inferno. Como naquele dia, o Senhor esforçou a Sansão pela última vez para mostrar para todos aqueles que falavam: Sansão só tinha força por causa do cabelo. Não, Sansão tinha força por conta da consagração, da união com Deus. Ele estava consagrado a Deus. O cabelo fazia parte da consagração, mas não era onde estava a força. A força de Sansão estava em Deus. Cortaram o cabelo, furaram os olhos, amados irmãos, e no tempo em que ele se humilhou diante de Deus, amados irmãos, está escrito na palavra de Deus: Sansão matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Então te diz o Senhor por esta palavra: os teus adversários estão furiosos, eles estão batendo cabeça. Sabe por quê? Porque eles não acham meio de te derrotar, porque entra uma prova hoje, entra outra prova amanhã, e ainda assim você consegue glorificar o nome de Deus. Então te diz o Senhor: continua me glorificando. Eu estou entrando na tua vida para uma grande obra, estou entrando para um grande milagre, para o meu nome ser glorificado. Te diz o Senhor: olha as estruturas, não deixa o inferno entrar, amados irmãos, para tirar a tua comunhão. Se porventura ele bater na porta para tentar entrar, tranca a porta. Hoje, por esta palavra, o Senhor está te dando esta chave espiritual. Tranca a porta para o inferno, abre para a glória de Deus. O Senhor está entrando para um grande milagre na tua vida. Se você tem fé suficiente, carrega ela aí. Tem coisa grande que o Senhor vai operar na tua vida por esta palavra. Guarda ela no teu coração e tenha certeza
ela terá o total cumprimento na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Você está pensando em alguém agora aí, né? Você está pensando em alguém da tua parentela, da tua família, você está pensando? Então te diz o Senhor, eu conheço lá, eu sei entrar no coração, eu tenho a ferramenta certa para quebrar o coração de pedra, eu vou entrar para um milagre, mas me sirva na terra, faça a tua parte, me serve. E te diz o Senhor, eu farei uma grande obra, entrarei na tua casa, entrarei no meio da tua parentela, aquele a qual você fala assim, o coração é muito duro, naquele coração difícil alguém convencer, talvez alguém convencer é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, ele entra e faz obra. Então te diz o Senhor, hoje eu estou conversando com uma alma em especial aqui agora, uma alma em especial, para você saber que é Deus que está falando contigo. O adversário hoje tomou a boca de alguém para te afrontar, mas o Senhor manda te dizer, eu estou contigo nesta jornada, eu estou contigo nesta guerra. Sabe por que você está aqui nessa linha hoje? Você não entendeu ainda? É porque Deus queria falar com a tua alma. O convite foi feito para você, mas se o Espírito Santo de Deus não tivesse feito você aceitar o convite, você nem aqui estava lá aceitando a afronta do adversário. Mas o Senhor manda te dizer, você precisa de alguma resposta? Vem me buscar. O Senhor tem a resposta para te dar. E a minha resposta hoje na tua vida é que eu amo a tua alma, amo a alma da tua parentela e colocarei tudo que está destruído, eu colocarei tudo no seu devido lugar. Colocarei, aprumarei o que está fora do lugar lá. A sala está misturada com a cozinha misturada com o quarto, tudo misturado. O Senhor vai começar a organizar a tua vida espiritual hoje por esta palavra. Guarda bem esta palavra. 4 de Filipenses, pregado na salinha do amor, hoje, dia 27 de outubro. Guarda bem esta palavra. O Senhor te faz um propósito contigo hoje. E sirva na terra. As demais coisas, deixa que eu vou fazer por você. Tá? Aquilo que não está no teu alcance. Sabe por quê? Porque as tuas palavras são rebatidas com arrogância. Mas quando o Senhor entra com a ferramenta dele, não tem arrogância que prevaleça, não tem prepotência, não tem soberba. Amém. O Senhor faz daquele que é durão, o Senhor coloca ele lá embaixo como fez com Paulo. Glória a Deus. Ele se humilhou e o Senhor fez um grande milagre na vida dele. Foi um dos maiores apóstolos que pregou o evangelho na terra. Através dele, amados irmãos, o evangelho chegou até nós. Alguém se recusava a pregar para os gentios, mas o evangelho chegou até nós. Sabe por quê? Se usando de alguém que era soberbo, perseguidor da obra, que acusava, que apontava, chamava, até a igreja de Cristo ele chamava de seita. Quantos que chama a igreja de Cristo de seita até o dia de hoje? Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. A salinha do amor, o Senhor manda pregar para todas as irmãs e todos os irmãos que entraram hoje aqui. Toma a tua pensão. Segura aí. Guarda no teu coração essa palavra. O Senhor vai cumprir ela na tua vida. Mas vai cumprir à risca. Me sirva. Continua sendo valente. Me busca. Procura entender a minha palavra. Procura entender a minha vontade. Não é todos os dias que é dia de bonança. Não é todos os dias que você vai sorrir. Sabe por quê? Porque quando Cristo, ele mandou aquela mensagem. Aquele que vem após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, pega a sua aprovação, pega a sua luta, pega o seu peso e vem. E vem. Eu sou contigo nesta jornada. Ele não disse que nós ia vencer o mundo porque ele já tinha vencido. Tem bom ânimo. Só foi o que ele disse. Amém, Senhor, que coisa linda. Tem bom ânimo. O Senhor é contigo nesta jornada.
eu estou contigo, eu estou nas tuas orações, eu tenho contemplado as tuas lágrimas, eu conheço a tua causa, eu já entrei na tua casa e eu almejo fazer uma grande obra lá dentro. Você crê nisso? Então guarda essa palavra no seu coração, continua me servindo. Se for preciso, vai congregar todos os dias, vai buscar a palavra todos os dias. Ah, não tenho condição de ir. Entra na salinha. Tem oração? Entra. Tem reunião? Entra. Tem leitura? Entra. Tudo isso é o alicerce de fé. O Senhor vai te estruturar e quando os adversários se levantarem, porque eles vão se levantar, mas quando eles se levantarem, a resposta certeira, ela vai sair da tua boca. Não como uma resposta afiada que machuca, mas como uma espada de dois gumes, que não fere a carne, mas que penetra a divisão da alma e do espírito. Eu almejo fazer uma grande obra na tua vida. Amém. Viu, irmã Maria? Viu, irmã Esther? Viu, mulher de Deus? Eu estou contigo nesta jornada. Recebe esta palavra, mas recebe do fundo da tua alma. Que ela não entre só num ouvido e saia pelo outro, mas que ela entre por esse ouvido e que caia dentro do teu coração. E que fica gravado aí a promessa que o Senhor te fez hoje. 4 aos Filipenses na salinha do amor. O Senhor me prometeu e Ele cumpriu na minha vida. Em breves dias, nós vamos ouvir alguém glorificar a Deus por tão grande obra que o Senhor vai operar. Está aqui a palavra de Deus. Saulo foi transformado em Paulo apóstolo. O perseguidor passou a ser perseguido. O soberbo tornou-se humilde. Não se colocava acima de nada. Pelo contrário, se colocou como escravo de Cristo e trabalhou na sua obra até o último dia da sua vida. Combateu o bom combate, né? E guardou a fé. Só o que resta para ele é a coroa da vida eterna. Assim somos nós também, irmãos. Somos como Paulo. Passamos por prisão, por perseguição, por angústias, por difamação, por tudo isso nós passamos. Paulo passou também. Pedro passou também. Quer herdar a coroa de vida eterna com ele? Quer conhecer esses varão lá em cima? Então continua firme no Senhor, porque a mesma promessa que foi pregada para eles e que eles repassaram para nós está guardada dentro do nosso coração e nós vamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. O galardão. O galardão é o prêmio. O prêmio já está preparado para todo aquele que for firme e fiel até o fim. Fica firme no Senhor. Dá glória a Deus na prova, dá glória a Deus na alegria, dá glória a Deus em qualquer circunstância da tua vida. Se chegar um dia de você estar lá no fundo do poço, a angústia estiver te oprimindo, dá um glória para o teu Deus. E o glória que sair da tua boca vai libertar você e vai libertar aqueles que estão por perto também. Está aqui a palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradecemos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Rei da glória, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmã Cleide, irmã vai agradecer, minha querida? Pode agradecer. Rei da glória. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus abençoe, irmã Elinai. Senhor Aleluia. Deus, nosso que estás no céu, Deus de misericórdia, eu só tenho que te agradecer, Senhor, por ter estado na tua santa presença hoje, Senhor, durante o dia, ouvindo tua santa palavra, Senhor. Oh, Deus, e agora tu usa irmão Marcelo, Pai Santo, para dizer que eu ouço cada vez mais tua santa palavra. Rei da glória. Senhor, tu tens feito obras na minha vida, Senhor. Oh, Deus eterno, hoje a chuva foi menos, Senhor. Como eu falei ontem na salinha, sofri tirando muita água ontem da casa, mas Deus colocou a sua santa mão misericordiosa. Rei da E glória. durante a noite foi bênção, bênção, pouca chuva,
E o Senhor colocou um ano na minha casa, Senhor, que nem chovia nos quartos e pingou muito pouco na sala. Oh, glória a Deus. O irmão Glória a continua Deus. Santo para Deus. hoje, Senhor. Deus eterno, Pai Santo, cuida, Senhor, do irmão Marcelo, Senhor, para que ele continue, Senhor, nos assistindo aqui nessa salinha, Senhor, falando da tua santa Aleluia. palavra, Senhor. Oh, Deus eterno, nos ensinando mais e mais de ti, Pai Santo. Protege a irmã Elinais, Senhor, da fúria do inimigo, Pai. Tua Santo serva é Deus. tão fiel a ti, Pai Santo. Vive clamando por todos nós, Senhor. Oh, Deus eterno, abençoa todos que estão aqui presentes, Senhor, buscando a tua santa misericórdia, Pai Santo. Rei da Aqui glória. na salinha, Senhor, no Zoom, também na plataforma do YouTube, Pai Santo. Tu conhece, Pai, a necessidade de cada um, Senhor. Oh, Rei Deus, da glória. providencia, Senhor da glória. Eu sei que tudo é no teu tempo, Senhor. Tudo é determinado por ti, meu Pai, mas tu és misericordioso, tu sempre nos socorre. Tu és o amor da nossa vida, é o socorro na hora da angústia, Senhor. Santo Oh, Deus. Deus Santo, Pai eterno, cuida de nós, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a irmã Mayra e sua família, Senhor, livrando e o Heitor, Senhor. Oh, Deus, cura e liberta, Senhor, aquele jovem, Senhor, para que ele possa glorificar o teu nome, Senhor, e apresentar também, Senhor, a tua santa palavra, Pai, Rei da porque tu és glória. bom, Senhor da glória. Oh, Deus eterno, seu nome vai ser glorificado mais e mais aqui, Pai Santo, para nós agradecermos, Senhor, abençoar a irmã Nivalda, Senhor, o filhinho dela, Pai Santo, Sim, todas Senhor. as irmãs aqui, Senhor, da salinha, que muitas eu nem lembro, Pai, mas Tu conhece as petições, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor, Rei da cada glória. um, Senhor, abençoa também a mamãe da irmã Elinais, Senhor, o irmão Pio, Senhor, Nome de cuida Jesus. deles, Pai Santo, cura, liberta, Senhor, cura o coraçãozinho da mãe dela, Pai Santo, fortalece, Nome Rei de da Jesus. glória. Tu és o médico dos médicos, Pai Santo. Abençoa também, Senhor, a esposa do irmão Marcelo, Pai Santo, que os Sim, estudos Senhor. dela sejam firmes cada dia mais, Pai Santo. Resolve todas Amém. as causas, Senhor, as necessidades dela, Pai, da tua Glória a serva. Deus. Oh, Deus eterno, cuida também, Senhor, da sogra dele, Senhor, da Sim, aposentadoria, Senhor. Pai Santo. Abre uma Amém. porta de emprego também, Sim, Senhor, para o Senhor. irmão Galco, Pai Santo, que vive Glória a aqui, Deus. Senhor, buscando a tua Sim, Senhor. Faz misericórdia, te Verdade, milagre. Senhor. agradecendo, Senhor, te louvando, Pai Santo. Cuida de Rei da cada glória. um, Pai Santo. Providencia, Deus. Nós entregamos tudo, Senhor, nas tuas santas mãos, Senhor. Tudo, Senhor, Porque nós nas tuas mãos. sabemos, Senhor, que tudo está no trono da tua misericórdia, Pai. A Sim, vitória Deus. maior, Senhor, é estarmos com um dia face a face contigo, Pai Santo, porque tudo aqui é passageiro, Pai. Tudo fica, Senhor. O sofrimento daqui é pequeno, Pai. Nós conseguimos passar, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor. Mas a grande vitória está na eternidade, Senhor, para sempre. Ó Deus eterno, Glória a nos Deus. presenteia, nos sustenta, Senhor, com a coroa da vida eterna, Senhor. Nos firma, Senhor, na tua promessa, Deus eterno, Pai Santo. A minha humilde oração, Senhor, eu te entrego, Senhor, perante teu trono da misericórdia, teu trono santo, Senhor, na minha pequenez, Senhor, me perdoa se pedir de mais ou de menos, Senhor da glória, mas tu conheces o meu coração, Senhor. Deus seja sempre louvado todos os dias, que a sua misericórdia nos alcance, Senhor da glória, e aumente cada dia mais e mais a nossa fé, Senhor da glória. Ó Glória Deus a Deus. eterno, eu te entrego minha humilde oração, não em meu nome, Senhor, mas no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina por toda a eternidade.
Amém. Amém. Glória Glória a Deus. a Santo é o Senhor. Bendito Deus Deus. lindo, Senhor. O nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmã Elinai, tem Marcelo, algum hino? tem o hino 91, 91. que foi pedido lá na plataforma. Antes de nós cantar o hino 91, temos notícia aqui do irmão José Bernardo. Ele acabou de sair da cirurgia e foi para UTI, só que ele está entubado, mas é para recuperação dele mesmo. Os médicos disseram à irmã Jussara, que é a esposa dele, que foi um sucesso a cirurgia dele. Louvado seja Deus. Glória a Vamos continuar Deus. orando pelo servo de Deus, para que o Senhor possa dar uma boa recuperação para ele também. E cremos que em breve ele vai receber a alta e nós vamos glorificar a Deus aqui na salinha também. Tudo é oração da Irmandade que já o Senhor está fazendo esse. Qual é o hino mesmo? 91, né, irmã? Isso, 91. Já temos o hino 91. Glória a Deus. Lorena? Sim, está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Que a paz de Deus, a comunhão espiritual, a sua palavra e a fé permaneçam em nossos corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando que nós vamos ter a oração da terceira idade. Quem tiver seus papai, mamãe, tia, tio aí da terceira idade, nós vamos orar às 20h30 para esses queridos. E a gente conta com a Irmandade
Vou abrir os microfones, vocês podem saudar o irmão Marcelo Pires, Deus abençoe Nath, Elivelton, toda a Irmandade presente, irmão Marcelo, e que Deus multiplique em bênçãos tudo que foi feito aqui hoje, nessa noite, e que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Podem se saudar. Está aberto os microfones. Deus, Marcelo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Deus a todos. Amém. Glória a Deus, irmão Mas Deus, irmão Marcelo. Manezinho, irmã Maria. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adeus, irmã Laura. Deus abençoe. Amém, irmã Cleide. Glória a Deus. Glória a Deus.